O secretário de Estado do governo Trump, o Marco Rubio, anunciou uma nova política de restrição de vistos para impedir a entrada de autoridades estrangeiras que censuram cidadãos americanos. Apesar de não informar quem são os alvos da medida, o Rubio argumentou que estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o país. O secretário afirmou o seguinte, literalmente: seja na América Latina, seja na Europa, seja em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Na semana passada, Marco Rubio já tinha dito ao Congresso americano que há uma grande chance de o governo dos Estados Unidos sancionarem o ministro Alexandre de Moraes. O magistrado está na mira do governo americano por meio da Lei Magnitsky, que pune pessoas que praticam graves violações aos direitos humanos. Pouco depois do anúncio das medidas, Jason Miller, conselheiro do presidente americano Donald Trump, mencionou o ministro Alexandre de Moraes numa publicação no X. A Ana já falou disso. Na Casa Branca, a porta-voz do Departamento de Estado, a Tammy Bruce, foi questionada sobre a medida anunciada pelo secretário de Estado Marco Rubio e, apesar de dizer que a medida atingirá indivíduos específicos, a Tammy Bruce evitou citar nomes de possíveis autoridades que serão sancionadas pelo governo americano. Can you provide any specific examples of what actions prompted the U.S. to institute this policy? And when might we expect any visa restrictions to be implemented? In a case like this, you're looking at a policy that is a reflection of what the Trump administration and the American people care about, which is the idea of Americans being censored. And while I won't give you or can give you or would give you specifics about how this particular restriction would be approached, which is not done in a blanket way, right? That there's individuals who are flagged or who are seen as being a participant in some aspect of the censorship of Americans. Deputado, está todo mundo muito ansioso em relação à Lei Magnitsky. Essa história do visto já deixou todo mundo, opa, e aí vão anunciar uma lista, mas parece que o negócio tem requintes de crueldade. Quer dizer, a pessoa terá que vir aos Estados Unidos para saber se o visto dela está válido ou não está válido. Parece que é mais ou menos isso. E o que a turma do Alexandre de Moraes, e Lula, e Barroso, essa turma não contava, eu acho, com a vitória do Donald Trump. No fim das contas, também tem muito a ver com isso, né? Não, tem totalmente a ver com isso. Eles nunca imaginaram uma virada de mesa tão abrupta, né? Porque não é simplesmente um presidente republicano, é o Donald Trump. É o cara que fala para o Hamas soltar os reféns, senão ele vai fazer o inferno no Oriente Médio. É o cara que manda recados claros para o mundo inteiro, é o cara que tarifa a China. Quem mais no mundo, né? Senão o imprevisível Donald Trump poderia fazer isso. Então, quando o Marco Rubio faz uma declaração dessas, é bom realmente levar a sério. Eu trago aqui o tweet de uma outra pessoa dos Estados Unidos, outra autoridade, né? É o senador Mike Lee, de Utah. Mike Lee é muito próximo do Elon Musk, é muito próximo da administração Trump e talvez hoje esteja aí no top 3 dos senadores mais destaque dentro do Senado e com mais proximidade do presidente Trump. Ele falou o seguinte, retweetando a postagem do secretário Marco Rubio, falando dessa questão dos vistos. Abre aspas para Mike Lee. Obrigado, secretário Marco Rubio. Esse é um bom primeiro passo para o juiz brasileiro Alexandre de Moraes. A Lei Magnitsky Global deve ser o próximo passo, e eu o encorajo a acelerar a sua análise sobre a possibilidade de sancionar o juiz Moraes, responsabilizá-lo por seus ataques à democracia no Brasil e impedi-lo de emitir ordens secretas visando censurar americanos em solo americano. Bem, primeiro ponto de análise, você vê que todos eles já mencionam diretamente Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é figurinha carimbada aqui na Casa Branca e no Congresso norte-americano. Inclusive saiu uma matéria na Folha falando, né, que a ala anti-Moraes do Congresso norte-americano, e isso daí é um trabalho de muita gente em conjunto. Quantas vezes não vieram delegações de brasileiros aqui ao exterior para trazer essas verdades do que ocorreu no Brasil também para os congressistas norte-americanos? É que no passado os republicanos só tinham controle da Câmara dos Deputados.
Depois da eleição de 5 de novembro do ano passado, isso se estendeu para o Senado e o Poder Executivo. Então, a gente tem mais instrumentos, tem mais meios de ação. Mas eu faço aqui um agradecimento aos meus colegas parlamentares que também tiveram a coragem de, no momento em que o Brasil, se não beira, já é uma ditadura, de saírem do país para denunciar essas violações que se transformaram em corriqueiras. E eu realmente acredito que esses próximos passos serão dados. Eu entendo a lógica dentro de uma sistemática de um poder executivo. Presenciei de perto os 4 anos do meu pai enquanto presidente. Então, tem também uma burocracia interna. Né? A justificativa, é lei Magnitsky, é essa, é aquela, mas no final das contas, tudo se afunila para que seja dado como consequência morais sanções ou FEC, seja através da lei Magnitsky, que são violações de direitos humanos, seja através de EPA, seja ordem executiva, seja algo vindo do State Department. Isso daí eu acho que é o que menos interessa. O que mais interessa é esse recado, dizendo que os Estados Unidos não vão tolerar censores, né, pessoas que perseguem opositores políticos, pessoas que violam os direitos humanos, e eu, inclusive, finalizando, temo para que, se nós não tivermos uma recuperação rápida da nossa democracia, da harmonia entre os poderes no Brasil, a gente pode ir para uma eleição de 2026, onde um Bolsonaro inelegível, registrando a sua candidatura, vá mandar para o mundo inteiro uma fotografia igual àquela que a Venezuela deu na sua última, entre aspas, eleição, porque não tem mais eleição lá, né? Onde a Maria Corina Machado tentou registrar sua candidatura, tomou 15 anos de inelegibilidade, botou o Edmundo Gonzalez no lugar dela e o Maduro, lá como tem voto impresso, eles conseguiram fazer uma contagem paralela. E o Maduro teve que apelar para o seu CNE, que é o TSE lá da Venezuela, para que o TSE falasse: olha, o Maduro saiu vitorioso, vejam só, com 51% dos votos. Lembra um pouquinho até o nosso Brasil. Né? E então, para evitar esse sim, um momento de complicações do Brasil ao exterior, um momento que pode ensejar sanções internacionais contra todo o povo brasileiro, é que a gente está tentando dar um freio de arrumação nesse momento aqui, Ana e Lacombe. E o que a gente vê no chat, conversando com as pessoas, Ana, é que está todo mundo muito ansioso, né, mas tudo a seu tempo. Né? Nos Estados Unidos as coisas não são feitas de modo atabalhoado, a revelia das leis absolutamente não é dessa maneira, mas já avançamos muito daquele deboche inicial, daquelas piadinhas iniciais ali entre os ministros do STF, achando que aquilo era uma bobagem, que não ia dar em nada. A vontade que dá é ser uma mosquinha, né? E ficar ali perto dos ministros do STF para entender de que maneira está a cabeça de todos eles, Ana. Não, é curioso que se você pegar vídeos da turma ali da Globo News, né, teve uma senhora que pegou o celular e disse, logo depois que o Eduardo decidiu ficar aqui nos Estados Unidos, que ela olhou para o celular e disse: olha, eu conversei com interlocutores do Supremo Tribunal Federal, inclusive com um ministro, e o que eu ouvi foi: eles não estão nem aí. Ainda fez assim, ó, nem aí. Eles não estão nem aí. Isso é o quê? 2 meses? 3 meses, né? 2 meses e pouco. E agora, essa semana, ela já disse: olha, eles estão, inclusive, pedindo para que alguns parlamentares da direita no Brasil arrumassem um caminho de articulação com aqueles mais moderados do governo Donald Trump. Olha, as pessoas que não acompanham a política americana como ela deve ser acompanhada ainda não entenderam que, moderados ou não, que não existe essa palavra no governo do Donald Trump. O Donald Trump, ele cometeu alguns erros no primeiro mandato, nomeando algumas pessoas. Pode ser que até nós podemos até comparar com o presidente Bolsonaro. Se o presidente Bolsonaro fosse eleito hoje, eu tenho certeza que ele não voltaria alguns nomes para a equipe dele, como o Donald Trump simplesmente tirou muitos do primeiro mandato dele e disse: não, isso aqui é uma fábrica de facas nas costas. E
o que ela chama de moderado, falando que o Marco Rubio é o moderado, olha, o Donald Trump não nomearia Marco Rubio se ele não tivesse a mão firme no que é correto. Lembrando que Marco Rubio tem descendência cubana, ele sabe muito bem o que acontece nas Américas, na América Latina. O representante para as Américas, inclusive o próprio perfil do Departamento de Estado que representa a área das Américas, tuitou essa semana em português, dizendo que os inimigos da liberdade não serão perdoados. Agora, eu acho engraçado as pessoas dizendo: mas está demorando muito. Pessoal, Donald Trump entrou na Casa Branca dia 20 de janeiro. 20 de janeiro. Hoje é dia 1º de junho. Como assim? Está demorando muito? As coisas estão até andando numa velocidade impressionante. Agora, eu queria aproveitar, Lacombe, a presença do Eduardo aqui com a gente e fazer uma pergunta que eu acho que eu sei a resposta, mas para a nossa audiência. Eduardo, alguns interlocutores, até na direita no Brasil, que estão tentando colocar panos quentes, não? Quem sabe a gente livra Alexandre de Moraes, Gonê, Paulo Chori, tem uma lista, a gente sabe muito bem que existe uma lista de possíveis sanções. Não custa lembrarmos que a proibição de entrada nos Estados Unidos, a cassação e proibição do visto é uma coisa, Lei Magnitsky é outra coisa. As pessoas estão confundindo. Mas não vai ter lista? Não vai ter lista das pessoas que não poderão entrar nos Estados Unidos. Só vai ficar sabendo quando colocar o pé aqui e o funcionário lá da alfândega da imigração falar: não, o senhor vai ter que voltar. Mas as sanções da Lei Magnitsky, caso isso aconteça, provavelmente isso vai ter uma lista oficial. A minha pergunta, deputado, é se há tempo hábil para reverter tudo isso, porque agora parece que bateu, como a gente fala lá em Minas, né? O barata voa, está todo mundo desesperado. O que era risadinha agora virou assunto de vamos conversar com parlamentares na direita em Brasília para ver se eles arrumam uma interlocução para que essas sanções sejam freadas. Há tempo hábil para isso, deputado? Não creio, Ana Paula. Primeiro, muito importante a sua pergunta, que de fato as pessoas às vezes tanta coisa acontecendo, né? Muita informação que às vezes elas acabam se confundindo. Então, eu mesmo falei com um amigo até próximo que falou: Eduardo, mas não vai ter lista da Lei Magnitsky. Eu falei: não, 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 não. Você está falando do visto, você está falando da questão da declaração do Marco Rubio, e aí eu vou lá explicar para ele, né? Você já adiantou, de fato, uma coisa é uma coisa, outra coisa, já dizia o filósofo, e eu entendo que não existe tempo hábil para reverter isso. Primeiro, porque é uma construção que demorou meses, demorou a confecção de vários relatórios. Isso daí foi um trabalho também muito encabeçado, tem que dar honra, né, a quem tem honra, ao Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo ajudou muito demais, eu diria que o Paulo Figueiredo foi essencial nesse trabalho todo também, tá? Também tem acessos muito importantes dentre as autoridades americanas. E eu também acredito que não há margem para manobra, porque o time para entrar em campo é muito ruim. A nossa embaixadora, a embaixadora do Brasil aqui nos Estados Unidos, primeiro que ela deu, deixa eu usar as palavras corretas aqui, ela foi de surpresa no State Department, quando a delegação, encabeçada pelo David Gamble, que é o coordenador para sanções do State Department, esteve no Brasil, ela foi de sopetão, lá no prédio do State Department, e porque queria encontrar com alguma autoridade. Encontrou com certa autoridade lá dentro e quis botar o dedo na cara do americano dizendo o que ele poderia ou não fazer no Brasil, sendo que eles estavam sendo recebidos por pessoas, inclusive do governo Lula, que concordaram em ter esse canal de comunicação. E eu adoraria que a tese da embaixadora vencesse, para que não houvesse interlocução nenhuma. Isso facilita o nosso trabalho aqui, né? Nem parece que ela é do Itamaraty. Mas, além disso, ela é uma pessoa que já é conhecida no meio internacional, porque ela foi secretária, foi chefe de Estado do diretor executivo
das Nações Unidas, né? O Antônio Guterres, português, conhecido por ser um globalista, e eu acredito que o Trump não gosta muito de globalistas. Então, quando você recebe uma pessoa dessa no gabinete, dentro da administração Trump, já pode ter certeza que existe ali um conhecimento sobre a sua vida pregressa. Então, nesse ambiente, eu vejo muito pouco espaço para manobra. Eu sei que o STF está tentando, eu sei que os bastidores estão pegando fogo, os interlocutores de lado a lado estão se comunicando. Fico muito feliz que ninguém tenha chegado até a mim para tentar botar panos quentes, até porque eu só não colocaria, né, eu não só evitaria esse cenário de panos quentes, que a gente já viu no passado que não dá certo. Alexandre de Moraes não tem palavra nenhuma, não é uma pessoa que cumpre acordo, é uma pessoa que age politicamente e na base do estômago. E se eu souber de alguma iniciativa para tentar botar panos quentes, que na minha visão, panos quentes significa o quê? Dourar a pílula e dizer que a situação não é tão ruim assim. A situação do Brasil é péssima, a democracia brasileira respira através de aparelhos. Se eu souber de alguma iniciativa dessa, eu trabalharei ativamente para bloqueá-la. Não por desejar ver o circo pegar fogo, não é isso. Eu não quero acabar com o STF, eu não quero botar abaixo a República, eu sequer tenho poderes para isso. Mas é preciso colocar um freio em Alexandre de Moraes. É preciso que o Alexandre de Moraes saia da Suprema Corte Federal. Ele não é digno de usar aquela capa, sentar àquela mesa. Olha que eu tenho ressalva com vários outros ministros do STF. Mas uma coisa é até o debate que a gente possa ter com relação à aplicação da lei, né, ou qualquer outro tipo da área jurídica. Outra coisa é fazer o que o Alexandre de Moraes faz. Ele é sádico, ele é cruel, ele condena pessoas idosas a 14, 15 anos de cadeia, pessoas que estão depressivas. Ele está tentando buscar os brasileiros que fugiram e se refugiaram na Argentina, tentando prender e trazer de volta. Ele está tentando extraditar o Alan dos Santos. Se tivesse tido sucesso, certamente estaria colocando agora o Rodrigo Constantino na cadeia também. Vocês acham que não? O Oswaldo Eustáquio na Espanha. Então, o Alexandre de Moraes, ele está em outra prateleira. Mas ainda assim eu falo, o recado dos Estados Unidos será, se Deus quiser, né, claro, todos aqueles que levantarem as bandeiras da censura, da perseguição política e queiram sacrificar a democracia brasileira, eles estarão entrando numa rota de colisão com o governo Trump. E para eles aqui, eu não vejo muito pudor para não sancionar um ministro da Suprema Corte, visto que eles já fizeram, né, sanções de ministros da Suprema Corte da Nicarágua, da Venezuela. Recentemente, juízes de Cuba foram sancionados, né, pessoas que compactuam com o regime. Inclusive, na Venezuela, o Michael Moreno ele era presidente do Supremo Tribunal Federal da Venezuela. Então, pode ter certeza que a expectativa ela é alta. Eu também, às vezes, fico sem dormir. Toda semana eu acho que agora é a semana, mas uma hora há de nascer essa criança. Promotores E da Rússia mesmo também, né? Membros do Ministério Público da Rússia também foram sancionados, advogados. Rússia, Irã, tem vários, tem matérias de jornais México também teve interessantíssimas. gente no México também que já foi enquadrado na lei Magnitsky. Isso daí, Lacombe, é interessante. Por quê? Porque o México é a questão dos cartéis. No Brasil, se o Uhum. PCC e o CV forem enquadrados como grupos terroristas, essas sanções podem também entrar para quem não só está no tráfico de drogas, mas está lavando dinheiro e etc.